Bom dia de luz, bom dia de alegria, bom dia de sucesso, bom dia de boas energias para que a gente comece um sábado, final de semana com muita luz, com muita alegria. E hoje nós queremos falar um tema tão maravilhoso, tão importante e também muito complexo pela dimensão desse tema, que é a religião e a mística. Todo ser humano ele busca a religião, de alguma forma ou de outra, através dos conhecimentos, através de si mesmo, através da família. Todos nós buscamos, de alguma forma, se encontrar. Bom dia para todos e todas que estão entrando. Bom dia, Dilma. E a Dilma está conosco todos os sábados para a gente conversar e debater juntos. E quando a gente debate, a gente troca experiências, a gente troca informações, nós crescemos um pouco mais, compreendemos melhor a vida. Bom dia. Como que Bom você dia. está? Tô bem. E você, como é que tá? Deixa eu dar um bom dia pro pessoal que já tá chegando aqui com a gente. A Sandra. Oi, minha linda. A Sandra é uma querida, minha mentoranda querida de Portugal. E como foi a semana? Alguns desafios? Como foi essa noite, as projeções? Super tranquilo. Essa semana foi bem tranquilo mesmo, assim. Ontem eu fui pro shopping. Ai, adoro fazer esses contrastes. Um dia estou meditando, no outro dia estou no shopping, batendo perna. Então, ai, ai. Mas foi bem, sim. Quanto às projeções, eu estou tendo umas projeções bem interessantes, assim, que eu estou percebendo que tem muito um enredo, assim, de grupos. São grupos, conversando, grupos, estudando, sabe? Não é mais tão solitário como era antes. Agora está bem. São muitas, é muita gente. Mas eu estou gostando. Teve um eclipse, né, lunar também, bem interessante. Aproveitando, né, que você falou de grupos, né, a gente se propôs, né, eu propus esse tema para falar sobre religião. O grupo religioso, ele já te cobrou por você não, às vezes, estar servindo mais como religiosa, como você não está servindo mais como um grupo religioso. Já aconteceu isso, Dilma? Aconteceu projetado. Já aconteceu algumas vezes, assim. Mas eu acredito que de alguma forma, porque assim, nada melhor do que o nosso comportamento, né? O nosso exemplo, porque de nada adianta você estar falando, eu agora sou uma pessoa que pensa diferente, tá? Mas se você não age, se você não interioriza, se você não coloca isso realmente no teu dia a dia, de nada adianta, né? Então, como eu faço, eu pratico tudo que eu falo, não é uma coisa que eu falo só por falar, então isso meio que me deu um certo grau de moral mesmo. Então essas consciências nem chegam. Mas já aconteceu no início, assim, não cobrança, mas querer me levar de volta, né? Me puxar de volta. Mas aí eu não. Não, não e pronto. Foi mais ou menos assim. É, e você falou algo bem importante que eu fico meditando muitas vezes, porque o religioso, independente da religião, ele tem uma cabeça de querer salvar as pessoas e de achar que às vezes é só ele que está correto.
né? E isso é muito forte. Então, muitos grupos religiosos, eles têm a ideia que como eles experimentaram algo bom, e isso realmente aconteceu, eles experimentaram algo que deu sentido à vida deles, e que eles entendem como que é o sentido da vida, e que é a melhor coisa que já aconteceu na vida deles, e que vai salvar eles, e vai tirar eles do inferno, muitas vezes, ou outra religião, ou de outra coisa. E daí o que acontece? Eu tenho que salvar agora todo mundo, eu tenho que convencer todo mundo, eu tenho que fazer todo mundo experimentar aquilo que eu experimentei. E nisso, eu fico vendo comportamentos de muitos coaches, de muitos terapeutas, às vezes muito parecidos que de um comportamento religioso, de querer mudar as pessoas, de querer, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer dessa forma, a tua vida tem que ser assim a partir de hoje, como fosse uma forma de ordem, sabe? E o que acontece? Aí te pergunto, Dilma, o que diferencia um terapeuta de um religioso que quer mudar também a vida das pessoas? Pois é, não tem diferença nenhuma. Só no que ele prega, no que ele fala, só. Porque foi uma das coisas que eu aprendi a duras penas, foi que a gente não tem que mudar ninguém, não. Cuida da tua vida, já tá de bom tamanho, cara, já é tanta coisa para ti, já é tanta coisa, sabe? Mas assim, no papel de terapeuta, né, nós temos essa tendência de a gente se identifica com algo e aí aquele algo, muitas vezes na nossa concepção, aquele algo nos faz bem. Então é nada mais natural do que você queira passar isso para as outras pessoas, né? Pessoas que você ama, pessoas que você conhece, que você quer ver todo mundo bem. Então vamos lá. Só que muitas vezes a gente não tem noção do que é realmente legal para o outro. Muitas vezes o outro está quebrando a cara, está se machucando, e é isso que está sendo útil para a evolução dele. Então, como eu acredito que muitas vezes você só muda de casa, sabe? Leva os mesmos móveis, leva os mesmos comportamentos. Você só muda de lugar. Eu frequentei lugares onde as pessoas falam de espiritualidade, de energia, de não sei o que, isso e aquilo outro. E eu percebi que tem, até um certo ponto, é, é quase. É como se eles tivessem levado a igreja para dentro daquele local. Tem lá o padre que dá as informações, que transmite tudo. Tem os discípulos que estão ali ouvindo e seguindo ferramenta, né, sem olhar para o lado. Então, assim, mas está tudo certo, gente. Onde tem ser humano, vai ter M, não adianta. É típico da gente. Mas, assim, se você está num local, se você vive uma religião onde você realmente percebe que isso te faz bem, que isso te torna alguém mais aceitável, né, de viver, de conviver entre os outros, que traz essa bondade, né, que já é inerente a gente, ok, tá tudo certo. Qualquer religião tá ok, desde que você se sinta melhor, que você faça algo que não vai atrapalhar o teu caminhar, que não vai te fazer desviar do seu real propósito, né? Que seja algo claro, rumo à evolução. Não estou falando aqui de outros caminhos, não. Falando nesse sentido, né? De você se melhorar. Então, eu conheço pessoas que são extremamente religiosas, mas que, cara, eu fico horas conversando, escutando e me maravilhando cada vez mais com essas pessoas. Entende? Então, a questão aqui é o ser humano. Não é tanto o problema todo. O problema todo é o ser humano mesmo. Na minha concepção, eu vejo dessa forma. Mas, exatamente isso, sabe? Eu acho que é maravilhoso cada um ter o seu caminho e cada um tem o seu ciclo, o seu momento.
evolutivo, de perceber as coisas. Por exemplo, daqui a 10 anos, eu e você, Dilma, a gente vai estar com uma cabeça totalmente diferente. Às vezes, aquilo que a gente está acreditando agora, a gente não vai ter sentido nenhum para nós no futuro. E imagina a gente querer impor o que a gente pensa num momento por uma pessoa, às vezes, que começou agora, uma pessoa, às vezes, que está lá na frente. E eu acho que é bem importante isso, de independente a religião e o conhecimento, a busca terapêutica que a gente está tendo, cada pessoa é individual e a gente não tem que impor nada para ninguém. Né? Não temos que impor a nossa religião, nossa metodologia terapêutica para ninguém. Às vezes a gente quer socar, às vezes, o método terapêutico que aquela pessoa não vai funcionar. E a gente tem que ter outras formas de compreender e de ajudar a pessoa. Tem gente que gosta de ouvir, busca a psicanálise para ficar falando e se sente bem e busca de alguma forma cura nisso. Tem gente que eu já tentei às vezes trabalhar com pessoas que a nível assim racional não teve resultado nenhum, mas aí quando foi levado a um nível mais emocional teve resultado. E tem gente que é fechada totalmente para o nível emocional, não se abre, está fechado e precisa conversar, desabafar, às vezes precisa de várias sessões para desabafar e conversar. Então cada pessoa é única na terapia, nas religiões. E eu acho que o mais importante de tudo nessa live, que eu gostaria de acentuar, é sempre nunca querer convencer ninguém. Nunca querer mudar ninguém. Eu acho que esse é um problema também que acontece muito nos casais. Uma pessoa se converte a uma linha terapêutica ou religiosa, porque é muito tênue realmente essa diferença de busca, tanto terapêutica quanto religiosa, contra o misticismo, de qualquer grupo filosófico se torna religioso, porque nós temos uma tendência de ser ovelhas. Essa é bem verdade. Nós temos a tendência de buscar um líder e de seguir esse líder incondicionalmente. É porque fica mais fácil, né? Jogar a responsabilidade no outro. Eu já vi um documentário de que o cara ele se transformou num líder e ele ficou 3 meses como se fosse um guru. E no final, ele falou assim, ó, pessoal, não sou guru, a gente está fazendo um experimento social e até que ponto ia ter seguidores. E as pessoas ficaram muito bravas com ele. E é normal, e realmente deveriam ficar bravas, porque ele enganou elas. Mas ele mostrou para elas também o quanto elas estavam abertas a simplesmente seguir ordens, a seguir uma pessoa cegamente. E aí que tá. E a gente talvez precise realmente disso, né, Dilma? A gente precisa de um grupo, a gente precisa de um mestre, a gente precisa, isso é da natureza humana. Nós precisamos de pessoas para nos seguir, para a gente seguir, para ser referência, para ser modelo. Mas o importante é a gente nunca se perder de vista. O importante é a gente sempre perceber, dizer, poxa, e questionar. Sim. Só que tem uma coisinha aí bem interessante nisso aí que tu colocou, que eu percebo o seguinte, a necessidade real, se a gente for jogar limpo mesmo, é de ter alguém para a gente jogar a responsabilidade em cima do que aconteceu com a gente. Simples assim. Eu segui, ó, aconteceu isso comigo porque fulano me ensinou que eu deveria fazer dessa forma. Então, se der errado, já era, já foi. Na sua concepção, é o que seja errado ou não. Mas, assim, independente de qualquer coisa, essa questão da necessidade, né, do grupo, é bom, faz bem, cara. Você está num local, num ambiente onde você encontra pessoas com quem você pode conversar, com quem você pode trocar ideia, né? Eu lembro quando eu estava na Itália que de 10 amigas, 8 ou 9 estavam em uma determinada religião. Por quê? Porque elas estavam fora do grupo familiar, estavam em um outro país, né, com toda uma cultura diferente, com toda uma história diferente. Então, para não se sentirem sozinhas, elas buscavam esse local. Mas, assim, até que ponto você não consegue, você tem que ter isso, né?
Então eu ficava observando e eu era o bichinho, tipo assim, a ovelha negra da turma, né? Porque eu não frequentava nada, não estava nem para nada disso. Mas eu ia. Então uma amiga minha sempre me chamava, eu ia com ela, só que não dava certo, porque chegava lá, pela questão parapsíquica, atraía um monte de consciência, né? Ia ter que fazer um senhor trabalho com todo mundo, sabe? De resgate e tudo mais, de assistência. Então, aí não ficava bem, né? Fisicamente falando, dor de cabeça e tudo mais, porque naquela época eu ainda não sabia como me desvencilhar daquilo ali, né? Daqueles sintomas. Então, assim, é tudo muito delicado, sabe? O que eu sempre digo é, busque a sua verdade. O que é interessante para você? O que é legal para você? O que é que te deixa em paz contigo mesmo? Não tá fora, gente. Aí é que tá, é dentro. Você pode rodar o que for de templo, o que for de igreja, o que for de... seja o que for. Mas é dentro de você. Ah, eu já mudei tanto, fui para a igreja, fui para outra, não. Porque é dentro de você, não é fora. O templo é o seu templo interno. Entende? Esse seguir alguém é você seguir a sua própria essência, seguir a sua própria consciência. É esse o líder que você precisa. Mas a sociedade que nós estamos envolvidos, que nós vivemos nela, ela sempre nos obrigou, até um certo ponto, a ter que conviver assim, ter que ter uma religião, tem que ter um grupo, tem que fazer parte, porque se não for assim, você é um ser que está totalmente fora dos padrões. Você está saindo, você não é mais ovelha. Por isso que muitas pessoas ficam jogando essa questão da religião, aí fica um jogando contra o outro. Cara, seja feliz, tenha a religião que você tiver. Eu já fui professora, até professora de catequismo, quando era criança. Eu era criança, mas eu dava aula para um monte de criança. E na minha família, eu tenho uma tia que é freira, tenho um tio que é monge, então nessa vida estou liberada, fui liberada, porque já teve alguém da minha família que assumiu esse compromisso. Então tá beleza, tá tranquilo. Entende? Eu já vivi isso em outras vidas, tá ok. Nessa vida eu vim experimentar outras coisas. Parar, sabe, com isso de Você tem rezou que muito ser tempo? assim. Hum? Você rezou bastante terço? Ah, minha avó me fazia rezar o terço, com certeza. E agora tem uma lembrança em relação a isso que eu acho muito interessante, que a minha bisavó paterna, que eu amo de paixão, a coisa mais linda do mundo, ela me contava todas as histórias de todos os santos, ela sabia. Então, sempre que eu ia dormir, que ela estava lá na casa da minha avó, ela contava história de santos para mim. E eu cresci dessa forma, ok. Agora, falando nisso aí, eu lembrei que quando eu tive uma conversa lá com o xamã, né, com os amparadores, eles me disseram que em uma determinada idade minha, quando criança, eu tive uma espécie de... Não entendi aquilo não, foi algo ligado à religião e que isso foi o que me meio que atrapalhou, digamos assim, esse meu caminhar parapsíquico. Um bloqueio que houve naquela idade. Eu tinha o quê? 3 anos de idade. Você com 3 anos de idade, como é que pode isso? Provavelmente fora do corpo, né? Deve ter acontecido alguma coisa aí. E sem falar no que a gente se compromete, né? Em outras vidas, a gente já fez tanta promessa, tanta coisa. Eu era nessa vida aqui de participar como é que se diz? Como é que chama? Ai, ah, os cortejos, né, que tem aí religiosos, as procissões da vida. E cansei de a procissão. Eu acho que tem uma coisa muito poderosa atrás da contemplação, da adoração, porque é uma conexão, né? Uma conexão que você tem com o todo,
né? Uhum. Quando você consegue se interiorizar, esvaziar sua mente e poder, naquelas palavras, nas orações, nas rezas, nos mantras, você se conectar no divino, eu acho que isso é uma experiência transformadora, Oh, né? Quando você sente não mais ego, mas se sente o todo, se sente um amor profundo, um amor contemplativo, um amor sim. que te invade, você consegue por um minuto poder amar todas as criaturas da terra. Por um minuto você consegue contemplar e amar todos os animais, todas as plantas, e tudo se torna tão maravilhoso, e tão completo, e tão perfeito. Eu acho que quem experiencia essa sensação, mas ela é além da religião. Aí que tá. Uhum. A Sim. religião, de alguma forma, ela te oferece caminhos. Mas para chegar nisso, não é a religião, porque esse é um caminho interno Uhum. que a pessoa faz, de Sim. entrega, né? Porque quando a gente se entrega para o todo cuida de nós e a gente sente Uhum. esse cuidado, essa proteção, mas isso é além da religião. Você teve alguma experiência na religião com esse sentimento? Eu ia falar nisso agora. Tive sim. Nessa vida, ah, eu tive a oportunidade de voltar em um local onde, pelo que eu percebi, foi um local muito agradável, porque eu me senti muito bem. E eu cheguei, ao me aproximar, eu vou contar aqui resumidamente para que vocês tenham ideia da minha conexão com tudo isso. Quando eu comecei a trabalhar, né, como cuidadora, como técnica de enfermagem, principalmente como cuidadora, eu me aproximei muito de uma música, de um hino que existe. Para mim é o mais profundo, é o mais que, se você quiser entrar realmente em conexão com tudo isso, interiorize essa canção. O hino de São Francisco de Assis. Para mim, ele traduz perfeitamente tudo o que eu quero para mim atualmente, para minha vida. E aí, sempre que eu, quando o meu paciente estava agoniado, estava com dor, não estava bem, não estava legal, eu cantarolava essa canção, em português mesmo. E eles, mesmo não entendendo o idioma, né, sabia que eu não estava falando italiano, mas eu cantando em português, eles se acalmavam e adormeciam, relaxavam. Então, eu percebi, e sempre que eu falo, eu me emociono, porque assim, é algo muito lindo de sentir o campo ao nosso entorno, ele muda completamente, é impressionante uma coisa. Você começa a cantar essa música, você percebe que o campo começa a se modificar ao seu redor, ao seu entorno. É um ótimo desassediador, tá? É maravilhoso. E aí, eu tive conheci um rapaz e eu dividi a casa com ele, né? Nós morávamos juntos, como compartilhando, né? A casa era muito grande e tudo. E aí, nessa época, eu estava precisando, eu não morava no trabalho. E aí eu fui lá, aluguei esse quarto e a gente dividia a casa. E ele tinha ido para a Índia e tudo mais, um monte de lugar aí, meditava também, mas era totalmente desequilibrado, desajustado, bebia muito, usava droga. Então, assim, você vê como não tem nada a ver, né? O cara meditava e tudo, mas tinha todo esse outro lado aí. Mas faz parte da experiência. Só que ele me deu um presente, que foi algo que eu levarei para sempre comigo. Ele, ele é da cidade de Assis. E aí ele me convidou para ir visitar a família dele com ele. E eu fui. Nós fomos, pegamos o carro e saímos nessa viagem, né, para Assis. Chegando em Assis, eu me senti assim em êxtase, sabe? Eu fiquei assim maravilhada com tudo que eu estava vendo, os reencontros, né? Olhando as pessoas na rua, assim, e aquelas emoções, né? Muito afloradas. E comecei a sentir o campo, né? O campo estava modificando, estava tudo sendo desde o momento que eu entrei na cidade, até antes mesmo.
Aí ele foi e disse, vamos visitar. Aí a gente entrou no cemitério. Já começou daí. Entrou no cemitério lá para ver as coisas, ok. Aí fomos para onde tem a igreja, né? Onde tem todo. É um complexo, né? De algumas. O corpo de São Francisco está lá, e de Santa Clara, nesse local. É uma capelinha que tem lá dentro dessa igreja enorme, linda, 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 milhares de pessoas, centenas de pessoas visitando. E era noite, quando eu entrei na capela, quando eu cheguei, eu fui me aproximando da porta, eu já comecei a sentir, né, o campo já começou a modificar muita coisa. E aí, quando eu sentei próximo do corpo, assim, cara, mas eu chorava. Você não tá entendendo. Era aquele choro que vinha assim do fundo da alma, sabe? E não era um choro de tristeza, nem de alegria, era um choro de simplesmente assim, uau, tudo isso é real, pelo menos para mim. Eu não estou viajando na maionese como eu achei que estava. Então foi uma espécie de reencontro mesmo ali, sabe? Não sei com quem, não sei como, não sei porquê, mas foi esse reencontro. E foi uma experiência que, se puderem, por favor, tenham essas experiências, se permitam, fluam, que a vida te dá esses presentes aí de vez em quando. É muito bom. E a religião proporciona realmente isso, esse encontro com o nosso verdadeiro eu, né? Com essa centelha divina que pulsa dentro de nós e que existe várias formas de a gente acessar ela, mas cada pessoa acessa de uma forma muito individual, muito personalizada, muito única. Uhum. E em contraponto à religião, existe também que é essa parafernália de coisas que às vezes pode se tornar, às vezes pode ser um apontamento, mas pode ser também um impedimento, que é a região da mística, né? Do misticismo, de tornar aquilo que é sagrado, na verdade, em obstáculos para a gente cessar a essência daquilo, né? Tem, por exemplo, pessoas que falam assim, olha, quando eu estou me sentindo mal, ou assediado, eu vou lá e queimo pólvora, né, para limpar minha aura, e que gera uma dependência, e às vezes aquilo que representa a limpeza se torna já não mais usável, mas somente o objeto daquela representação. E isso é o misticismo. Quando eu uso meios, matérias, objetos e circunstâncias, por exemplo, eu só posso pensar em Deus quando aquele planeta estiver alinhado com o Sol, aí sim eu vou ter conexão com Deus. Só quando o meu signo estiver orientado para Saturno, daí eu vou poder fazer aquela meditação poderosa. Então, isso se tornou o misticismo. E essa representação dessa conexão, de uma energia melhor para poder fazer alguma coisa, ela se torna muitas vezes um obstáculo e nos torna escravos, né? De uma dependência mística de objetos físicos. O que você me diz sobre isso, Dilma? Pois é, cara, eu fui até queimada numa fogueira por causa dessa ondinha aí. Por causa dessa bela história aí. Esse tal desse misticismo. Ai, vamos lá. Passou, tá? Foi há um tempão aí. Mas, assim, é o seguinte, esse é um tema muito delicado, porque nós sabemos que a natureza nos oferece meios, né, para nos auxiliar nesse caminhar, ok? Então, as plantas, a questão da bioenergia, né? As plantas nos permitem, nos dão acesso a determinadas curas mesmo, físicas, curas também emocionais, porque elas também nos induzem, né, a esse equilíbrio. Então, plantas, os cristais, que são
pedras que nos auxiliam, né, em determinados momentos. Mas, assim, a questão aqui é, será que o meu valor como essência, como ser pensante, como ser vivente, vale mais do que isso aqui? Ou é a mesma coisa? Ou será que esse valor que nós damos, muitas vezes, a determinados objetos, será que esse valor que nós damos a esse objeto, a essa pedrinha aqui, será que nós damos esse mesmo valor que levamos dentro de nós? Então, quando você pega isso aqui como meio de, eu preciso disso para ficar bem, você está simplesmente anulando o que você tem de mais precioso. A nossa consciência, ela é sábia, ela tem essa sabedoria nata já. Então, tem as suas pedrinhas, não faz mal nenhum não, sabe? Mas não dependa delas para ser feliz ou para estar bem, sabe? A questão aqui é esse grau de dependência de tudo isso. Eu adoro incenso. Por quê? Porque eu gosto do cheirinho. Mas de nada vai adiantar eu acender incenso, lavar a casa com anil, usar erva, não sei das quantas, se nos meus pensamentos eu estou o tempo todo mandando o pessoal ir para algum lugar não muito agradável, desejando o mal de seja quem for, maltratando animais. É hipocrisia até, entende? Então traz isso tudo para dentro de ti, mais uma vez, não é fora, é dentro. São as velhas moletas, né, que muitas vezes precisamos. Por quê? Porque a gente transfere para aquele objeto essa responsabilidade. Então, as plantas curam? Curam, mas de nada vai adiantar. Até um placebo também. Eu curei não, mas assim, teve paciente meu que estava com dor, dava água com açúcar e para ele a dor ia embora. Era água com açúcar. Tá? Então, observem bem qual o peso que você está dando a tudo isso. É aí que pega a coisa. Você pode ter suas pedras, seus incensos, usar o que você quiser, mas com responsabilidade, sabe? E trazendo a responsabilidade para si. Eu não dependo do cristal para estar em equilíbrio. Eu uso o cristal para intensificar cada vez mais o meu equilíbrio. Mas eu não preciso. Se ele não estiver aqui, está tudo certo. Eu vejo como os objetos, como qualquer coisa ao nosso redor, são como se fossem símbolos, arquétipos, Sim. né? Que nos leva a uma tendência, nos leva a um pensamento, nos leva a uma concentração. Uhum. Por exemplo, quantas pessoas que viajam o Brasil, ou às vezes até fora do Brasil, e vão até a catedral lá da Nossa Senhora Aparecida para buscar uma cura. E quando encostam na estátua da Aparecida, são curados, né? Então, o que acontece? O que curou, será? Será que foi a estátua ou foi o sentimento que ela levou para aquele lugar? Aí que tá. Eu não posso transportar a minha fé em algo que vai vir de fora para dentro, mas sempre é uma coisa que desencadeada de dentro para fora. Então, por que algumas pessoas são curadas e outras não? Justamente por isso, porque depende de algo interno. Porque se fosse a estátua curadeira, todos que tocassem seriam curados, porque foi a estátua que cura. Né? Mas como é uma coisa de dentro para fora, são meios de desenvolver, de desbloquear a fé. E a fé, ela é uma questão de certeza daquilo que você imagina na sua mente. Tudo aquilo que você imagina na sua mente, tem certeza daquilo, você está criando aquela realidade. E isso ia desencadear a fé através do misticismo, da religião, mas o processo criador, o processo de transformação divino e que vai desbloquear e acessar essa energia divina é uma coisa interna, uma coisa pessoal. Sim.
tu tá falando aí, tá me vindo uma imagem que eu preciso falar sobre isso por algum, não sei o porquê, mas tudo bem, vamos lá. Eu vi uma reportagem um dia, isso me chocou profundamente, assim. Eu olhei para ver até que ponto toda essa questão aí que a gente está colocando aqui vai. Eu vi algumas pessoas numa igreja nos Estados Unidos. Essas pessoas estavam comendo grama de 4 pés, estavam agachados de 4 mesmo como animais, comendo grama. Porque o líder tinha falado para eles que Deus tinha mandado eles fazerem aquilo ali. E eles precisavam mostrar que realmente estavam, né, estavam seguindo ali. E eles ficaram. Foi uma cena, cara, grotesca. O pessoal comendo grama mesmo, sabe? Como bicho, como animal. Eu fiquei olhando aquilo ali, e ali naquele momento eu percebi o que é, a que ponto chega a nossa loucura. A que ponto chega a nossa necessidade desesperada de mostrar para esse Deus que colocaram para a gente desde criança, esse Deus aí que pune, que maltrata, que gosta de ver os filhos sofrendo para aprender alguma coisa. Aquela cena para mim foi tipo assim, ó, não quero isso para mim, não, quero mais, não, entende? Então, você ouvir alguém, vou trazer isso para minha realidade. Ok, tudo bem, mas até que ponto? Até que ponto aí, você vai ter que se agachar para comer grama, para aí, poder, entende? aí entra um ponto bem interessante, que a gente pode fazer uma live só sobre isso um dia, que é a questão da culpa, né? A necessidade É a melhor de ferramenta sentir para você culpa. dominar o outro. Culpa. Então, olha só que interessante, né? E isso era praticado por vários Para freis, dominar, sim, freis, mas o autoflagelo, né? Como se a sim, minha ok. dor tivesse agradando a Deus, como se eu tivesse, por exemplo, as chagas de Cristo ou o sofrimento de Cristo no meu corpo, isso vai gerar o quê? Ai, como Deus está se agradando porque eu estou me machucando, porque eu estou me punindo. E inconscientemente, o ser humano, ele tem uma programação, parece que é uma coisa coletiva de punição. Quando eu Inconsciente faço algo errado, coletivo, né? Tá todo é, aí nisso. é como se eu faço algo errado, eu tenho que ser punido. Se eu faço algo errado, Deus vai me punir. Então, vai acontecer circunstâncias na minha vida de desgraça, de morte. Então, eu vou ter que buscar Deus, porque senão Deus vai me punir e vai transformar minha vida no inferno até eu buscar a Deus. Então, essa questão de culpa é intrínseca ao ser humano e uma visão também que Deus castiga. E isso também está muito no Antigo Testamento, né? Naquela visão do: olha, se vocês não deixarem meu povo sair do Egito, eu vou jogar praga em vocês, eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês. E realmente é isso que acontece. Então, um monte de egípcios morre e é interpretado dessa forma. Que se a gente não fazer a vontade de Deus, Deus vai mandar praga para a vida da gente, o dinheiro não vai dar certo porque eu não paguei o dízimo. E olha, sabe o que vai acontecer? Nunca vai me sobrar nada porque eu não paguei, porque eu não sofri, porque eu não renunciei àquilo. Então, Deus vai acabar com a minha raça. Né? Se eu não vou para a igreja, minha filha vai ficar doente, as coisas vão dar tudo errado, vou ser desempregado no meu trabalho, porque Deus quer me obrigar a ser como Ele quer. Né? Mas, E o que Fausto, Ele quer? Ele quer que eu seja alguém lá que siga um rito, siga uma disciplina. Então, isso tudo está o quê? A culpa como dominadora de comportamentos. sim, era isso que eu ia colocar, Fausto. Essa ferramenta do medo, de incutir o medo no outro, é uma das melhores para você dominar o outro. O que é que as igrejas lucram com tudo isso?
mais fiéis pagando dízimo, colocando dinheirinho lá no cofre. Simples assim. E sabe o que eu E ouço, vão Dilma? Eu ouço assim, ó. autoridades maiores. Eu ouço que é obrigado você ir para um templo, porque Deus quer que você vá para um templo. E eu e você aqui, Dilma, não podemos, não significa igreja. Então, eu aqui conversando sobre algo espiritualizado, isso não é igreja. Igreja o que que é? Eu ir para um templo, né? E isso o que que é? Isso torna escravas as pessoas de que tá lá, né? E isso é equivocado, porque Jesus não É, veio aqui para fundar uma denominação, uma religião, um templo. Isso, quem governa esses princípios são místicos, místicos que querem que controlar. Mas ele falou, não, onde tiver dois ou três que estão ali em virtude da vida, ali eu estarei, ali será a vida, ali será uma igreja, ali será o momento de... Isso é religião. Qualquer pessoa que se encontra para exaltar a vida, isso é igreja. Né? Eu fico assim, sabe, muito triste quando eu vou numa religião e os dirigentes falam assim, ó, se você quer agradar a Deus, se você quer buscar Deus, você tem que vir aqui, porque não existe outra forma de você buscar Deus. É aqui, ó. E daí as pessoas têm um sentimento de que quando entram numa igreja, num templo, elas ficam até assim, ó, com uma cara de santo, com uma expressão de, olha, agora eu estou na casa de Deus, eu tenho que cuidar tudo que eu falo, tudo que eu falar agora vai ser uma oração. E daí sai dali, pronto, perdeu a conexão com Deus. Deus já não está mais me olhando, não tá. Agora posso falar palavrão, agora posso ter minha vida normal. Mas quando eu entro no templo, o que acontece? Deus está aqui. E fora não está. ah, Só lá mas, dentro. mas essa É questão interessante. toda também, essa questão toda é o seguinte: existem pessoas que ainda precisam disso. E tá tudo certo. Então, o que nós estamos falando aqui é a nossa opinião, é o que nós pensamos a respeito de tudo isso. Mas ninguém tem a verdade absoluta. Nós podemos estar aqui falando um monte de M também, um monte de coisa aqui que não tem nada a ver. Mas, assim, para minha experiência, existem momentos na sua vida. Nossa vida é feita de momentos. Existem momentos que você realmente se precisa desses lugares, que eles muitas vezes esse contato com outros seres, né, essa convivência com outros seres em um ambiente assim, onde todos começam a, pelo menos naquele momento ali, se voltam para esse amor, para essa bondade, para ok, é melhor do que se eles estivessem em outro ambiente cometendo crime, fazendo coisas que não são tão legais. Então esteja dentro da igreja, mas a questão aqui que está sendo colocada é que não é errado ir para uma igreja. O erro que nós percebemos, que nós pensamos assim, eu e o Fausto, eu falo por nós dois, porque eu sei que a gente pensa mais ou menos igual. O erro aqui que nós estamos colocando é você fazer dessa igreja o seu templo. E que não é aí. É aí onde Uma a gente dependência. se embanana todo. Porque é dentro, é sua consciência, o seu templo, é a sua de nada você vai adiantar você ir para a igreja, se quando você sai de lá, você faz as mesmas besteiras que estava fazendo antes. Tem que modificar algo, senão não tem sentido. Ah, então só vou ser pura, só vou estar em equilíbrio se eu tiver os minutos que eu tiver ali dentro. Depois que eu sair dali, a bagaceira começa de novo. Então, isso não está me fazendo bem. Agora, quando eu interiorizo tudo isso, quando eu deixo as coisas mais internas, que eu percebo que eu sou filha de Deus, ok, sou filha, beleza. Então, o que é que eu faço com isso? Para que para que essa informação vai me ser útil? O que é que eu vou fazer? Tá, se eu sou filha de Deus e Deus é perfeito, então tem que ser perfeita também. Que perfeição é essa? Como é que eu vou atingir isso? Ah, Deus
é amor, tá? Então eu tenho que ser amor também. Deus é compreensão, então eu tenho que ser compreensivo. Mas não só dentro da igreja, entende? Nem nada adianta. Eu acho que Cansei é de ver gente interessante. lá com os dedinhos não sabia nem o que estava falando mais, né? Rezando o texto. Sabe? É É uma coisa interessante muito sem sentido. entender que tudo aquilo que a gente está vivenciando no templo, ele só é um símbolo e um arquétipo e um apontamento de algo interno. Uhum. Né? Eu acho que é isso que é interessante. Todos os símbolos é importante. Quando eu pego uma Oh, pedra e me Jung que o concentro, diga. quando eu pego uma pedra, um cristal, me concentro e aquilo se torna uma forma de eu me interiorizar, ótimo, você usou a ferramenta para você elevar a sua vibração. E é necessário, eu acho que tudo que existe no nosso, Mas a nossa questão é você não manifestação ficar física, dependente disso, né? Então, se não tiver aquela pedra, agora eu não consigo me interiorizar porque não tem a pedra. Esse é o ponto. esse é o ponto. Isso é o misticismo, né, que a gente está falando, né? Então, a religião, ela tem misticismo, ela é envolvida por misticismo. E como você falou, é importante a gente ter isso, porque é a nossa referência, porque a gente fica perdido. A gente muitas vezes precisa da igreja, a gente precisa do altar, a gente precisa de um símbolo de cruz, precisa de um cristal, a gente precisa disso para ter uma referência para enxergar dentro de nós. Mas quando a gente se prende na referência, aí que está o problema. Igual assim, o mestre, ele aponta para o infinito, mas você fica olhando para o dedo do mestre. O mestre fala, não, olha para lá, olha para lá. Mas se não, eu quero olhar para o teu dedo. Olha que dedo Uhum. bonito, olha que dedo interessante. Então, em vez de eu olhar para aquele que está apontando, eu fico encantado pelo dedo dele, Uhum. pelo, pelo objeto da coisa. Uhum. Então, aí que tá. Eu acho que é importante nós nos cercarmos com esses objetos, é importante nós nos Uhum. cercarmos com essa experiência, mas entender que tudo isso é simplesmente um apontamento para sempre. É aquela frase que diz o que está dentro, está fora, o que está em cima, o que está embaixo. Sim. Eu acho que isso é incrível, né? Quando a gente Sim. consegue entender que tudo é uma representação do que está dentro de nós. Tem também uma questão aqui que a gente está comentando tudo isso aí. Tem a seguinte questão, o místico, quando você começa a compreender que existe algo mais do que só esse mundo físico aqui, tá? Então, esse misticismo e tudo, ele vem daí, de você começar a acreditar que existe algo diferente, né? Algo energético, que seja, vamos colocar assim. Então, vocês que eu digo nós, né? Nós começamos a observar esse universo todo aí, opa, tem alguma coisa diferente. Olha, não é só físico. O que é que tem a mais? Esse a mais é justamente essa questão toda aí que a gente está colocando. E aí você percebe que o universo, que esse mundo aí que você está, ele tem energia, ele tem movimentos que você desconhece, que você ainda não percebe, né? Então você começa a entrar em contato com tudo isso e você vai interiorizando tudo isso, você vai trazendo tudo isso para ti. Uma das melhores ferramentas que eu conheço para isso, meditação. Você entra em contato com tudo isso aí. Aí, a questão mística que está sendo também colocada é o seguinte: de não tem problema. Eu já, por exemplo, uma das experiências bem legais que eu vivi, assim, foi muito lindo mesmo, foi o Daime. Eu usei o Daime, né? Usei a ayahuasca uma vez. Por quê? Porque eu tinha a necessidade de, se eu for falar disso aqui, eu não posso ser tão ignorante de estar falando de algo que eu desconheço. Então, eu fui viver a minha experiência para dar o meu depoimento de como foi comigo. Mas cada um tem a experiência como tem. A questão, aí entra o ponto. Quando você usa a ayahuasca toda semana para poder atingir aquele meio ali, atingir aquele fim, né? Atingir aquela. Então você precisa daquela bebida para chegar naquele ponto. Não é necessário, tá? Você pode conseguir muito bem. Eu consegui.
E se uma pessoa consegue, é porque todos nós conseguimos. É simples assim, tá? Então, Exatamente. foi interessante? Foi interessante? Foi lindo. Mas eu aí, foi o que eu disse, pronto, não preciso mais. Não estou falando aqui, não estou criticando quem faz uso. É a sua experiência. A minha é assim, a sua é a sua. Né? Então, é E isso. você e a prova que isso realmente é somente um símbolo e não é perfeito, mostra que muitos religiosos fiéis, por estar constantemente numa igreja ou experienciando ayahuasca, alguma coisa, elas tornam aquilo fútil, porque aquilo que funcionou por um tempo já não funciona mais. Então, uma pessoa que vai lá, às vezes com terço, começou a rezar o terço, e aquela fé imensa, né, invadiu o coração dela. Mas daqui a pouco começou a rezar, e começou a fazer aquilo que você mostrou para nós. A pessoa já não sabe mais nem o que está fazendo, já está no piloto automático. Né? Então, o símbolo daquela essência, o símbolo daquela manifestação de adoração, já não existe mais. Já se perdeu, porque ela já não entendeu que aquilo lá é só uma referência do interno. Então começou a usar o símbolo simplesmente como uma manifestação física, assim, superficial da coisa. E daí não se serve mais de nada. Por exemplo, se você falar assim, Jesus, para uma pessoa que está totalmente, às vezes, assediada, pode ser que aquilo lá não tenha interferência nenhuma, mas se você tem aquela experiência crística e você fala com uma pessoa que está assediada, aquilo funciona. Então, como que pode? O nome de Jesus tem poder para uma pessoa e o nome de Jesus não tem poder para outra pessoa? O que, que é isso? Porque depende de como me relaciono com aquilo, de como que está dentro de mim sobre aquilo. Então, as palavras, elas têm poder, mas muito mais poder numa pessoa que vive aquilo, como você falou, né? Nada adianta você falar de meditação, a gente fala que fazer 1 hora falando de meditação, se a nossa mente ela fica desvairada o dia todo, né? Então aí que está a diferença Isso da aí é jogar realidade pérola aos porcos, né? da Aquela experiência. frase vem muito em cima disso aí. Mas a questão aqui toda é assim, até que ponto nós podemos, até que ponto tudo isso aqui que a gente falou, tudo, absolutamente tudo. Até que ponto tudo isso nos auxilia? Até que ponto eu realmente. Tem uns estudiosos aí que dizem que a gente não precisa dessa. A gente tem muita essa coisa, eu preciso melhorar, né? Preciso evoluir. Tem alguns estudiosos que dizem que, na verdade, nós já somos perfeitos, em essência. Nós só precisamos reencontrar esse nosso lugar, né? Nós estamos vivendo, ao que tudo indica, num planeta que é dual, então sempre vai acontecer, sempre vai ter o bom e o mal, o preto e o branco, o amargo e o doce, o amargo e o doce, o salgado e o doce, sempre vai ter isso, sabe? O planeta é assim. E nós viemos viver essa experiência, então aproveite ela da melhor forma possível. Cara, religião, ok, já vivi isso em outras vidas. E agora? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu já fui xamã em várias vidas, fui bruxa. Nessa vida eu vim fazer um negocinho diferente. Bora fazer uma coisinha diferente. Sabe? É assim, brinca, cara, com tudo isso. Desdramatiza. Ah, não, porque a religião chega ao ponto de matar. Pessoas se matam em nome de uma religião. Então, até que ponto essa religiosidade está fazendo tanto bem assim? Existem centenas de milhares de famílias perdendo seus entes queridos, soldados em guerras, pessoas inocentes morrendo aí de formas trágicas em nome de uma religiosidade. Chega, não está cansado não de jogar o povo na fogueira para se queimar não, não estão cansados não de serem maltratados, de serem jogados aos leões para diversão de uma minoria. Não já deu não, precisa de mais ainda. Até quando?
Até quando precisamos jogar nossos irmãos dentro de uma arena para divertir uma minoria? Deixa de ser gado, chega, acabou. Bora pensar por conta própria. Traz essa responsabilidade com todas as consequências. Seja livre com todas as consequências. Assuma. Nós estamos aqui para isso, para assumir tudo isso, para viver essa experiência de uma forma mais leve. Chega de colocar tanto peso na vida. Acabou. Muito bom. Vou aproveitar então, que a gente tem mais uns 3 minutinhos. Fala aí, que eu tô sem. Vamos lá. Vou fazer uma breve meditação, então, uma breve oração, que afinal hoje eu tenho uma religião, então vou fechar nossos olhos, vou fazer uma breve oração para nós finalizarmos essa live. Hoje nós estamos meio góticos, né? Eu estou de preto aqui, você está de preto, nós estamos meio gótico hoje, né? O preto, na verdade, é a junção de todas as cores, né? Então, ok. Então vamos lá. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, eu quero agradecer todas as experiências espirituais, místicas e religiosas que a gente já teve na nossa vida. Eu quero agradecer a todos os grupos religiosos que nos ajudaram, que foram um apoio, todos os símbolos, todos os arquétipos, todas as energias que nos ajudaram para chegar até aqui. E eu quero agradecer por tudo isso. E eu também peço perdão por eu não estar acompanhando, por não estar seguindo, por estar diferente. Eu peço perdão a tudo e a todos por ser diferente. E eu peço a tudo e a todos que me abençoem a eu seguir o meu caminho, ao seguir novos passos, novas orientações. Eu peço perdão aos meus pais, aos meus antepassados, por não estar seguindo, às vezes, o que eles estão seguindo, o que eles acreditam. Eu peço perdão às pessoas que eu ofendi, para eu seguir a minha própria vida. E eu abençoo a tudo e a todos que seguem os seus caminhos, caminhos diferentes de mim, caminhos que são próprios, que são religiosos, que são místicos, que são interiores. E eu respeito todos esses caminhos. Eu respeito as pessoas ao meu redor, respeito as pessoas que eu não conheço e que eu vou conhecer e são diferentes de mim. Eu respeito. Eu respeito todas as religiões, eu respeito todos os caminhos, eu respeito todas as pessoas. E eu abençoo e libero-as para ser elas mesmas. Eu libero a mim mesmo para ser eu mesmo. Eu libero tudo e a todos. Que todas as pessoas sejam felizes, que todos tenham paz, que todos recebam amor. Que a oração de São Francisco seja algo contínuo na minha vida e na vida de todos. Que todos conheçam a luz que há dentro de si e percebam que toda a realidade que existe não está fora, mas sempre estará dentro. Muito obrigado. É isso, meu povo. Falou tudo. Fausto, gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade que você está me dando, o pessoal que está aqui com a gente, o pessoal que ficou aqui com a gente até agora, gratidão imensa por me permitirem me colocar, me expressar, sabe? Saber que toda a minha experiência de dor, de sofrimento que eu tive, que nada mais é o sofrimento, nada mais é do que resistência ao que é. Então, tudo que eu passei até hoje, sabe, as dores físicas, as dores emocionais, as dores conscienciais que eu vivi, que eu convivi durante tantos anos e que finalmente agora estão começando a ser libertadas, estão sendo liberadas, eu servir um pouquinho como exemplo, né? Dar o meu exemplo, deixar aqui o meu testemunho, né? De como a minha vida
como eu me sinto melhor com tudo isso que eu venho aprendendo durante todos esses anos aí. Então, eu só tenho a agradecer imensamente pelas pessoas que confiam no meu trabalho, nos meus mentorandos, que ficam com, que conseguem, eu percebo o salto que eles dão, sabe? Quando tem alguém que só mostra o caminho. Eu não estou levando ninguém, salvando ninguém, não. Eu só estou mostrando um caminho que eu fiz e que deu certo para mim. E que muita gente está fazendo e está dando certo também. Então, alguma coisa de bom tem nisso aí, né? Então, eu quero agradecer aqui, eu quero deixar a minha gratidão mesmo eterna para todos. Ótimo dia, então, para todos. Bom final de semana. Cheiro, Vamos meu falar povo! de